Você é uma pessoa perfeccionista? Isso te faz bem ou te faz mal? Isso te gera dor, transtorno, ansiedade? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o perfeccionismo. Nós estamos estudando sobre vulnerabilidade, sobre a vergonha, né, como a principal ferramenta, aliás, o principal sentimento que nos impede de ser de sermos vulneráveis, né? Porque à medida em que nós sentimos vergonha de nos mostrar, sentimos vergonha de sermos imperfeitos, sentimos vergonha de sermos ainda cheias de limitações, o que que a gente faz? A gente se recolhe, a gente se isola, ao invés de se mostrar, de se colocar na arena da vida, né, de experimentar a vida, de aprender, né? Então, a gente percebe que a vulnerabilidade, que é o grande caminho para que a gente faça contato com a gente mesmo, para que a gente aprenda com as nossas limitações, para que a gente possa superar, né, as nossas dificuldades. E quando a gente esbarra na vergonha, a gente tende a recuar. E aqui nós estamos aprendendo como vencer a vergonha através dessa série de vídeos, né, da playlist A Coragem de Ser Imperfeito, onde nós estamos aprendendo como vencer esse sentimento de vergonha que tende a nos tirar da vida, né? A fazer com que a gente se sinta indigno, se sinta não merecedor, se sinta não merecedor de amor e aceitação pelas coisas que a gente faz e pelas coisas que a gente não dá conta de fazer. E ao longo dessa jornada, né, a gente começou a falar no último encontro, no último vídeo, que um dos pontos que nos impede de ser vulnerável, né, nós temos um arsenal de, de situações que a gente mesmo cria para impedir que a gente seja vulnerável, para impedir que a gente esteja 100% entregue na arena da vida. E nós vimos que o primeiro deles é a alegria como mau presságio, é a gente não se permitir ser alegre, não se permitir ser feliz, né? Pelo fato de acreditarmos que o mal sempre está à espreita, né? Por acreditarmos que existe, que a gente precisa sempre estar em estado de alerta, né? Para que nada nos escape, para que a gente não corra o risco de ser pego de surpresa, né? E a gente viu que o antídoto para esse tipo de escudo, né, contra a vulnerabilidade é a gratidão. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o perfeccionismo, né? Existem muitas pessoas perfeccionistas que acreditam que precisam fazer tudo muito certinho, né, para que seja bom. É aquela ideia de que para você ser competente, você precisa ser perfeita. Tudo tem que sair milimetricamente calculado, né, que o perfeccionismo é uma forma de profissionalismo, é uma forma de competência. Inclusive, né, muitas pessoas em entrevistas de emprego, elas declaram como sendo um dos seus defeitos ser perfeccionista, né? Ou seja, você é extremamente cuidadoso, você é extremamente detalhista para que aquilo saia da melhor forma possível. Acontece que o perfeccionismo, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, né, ser uma qualidade, o perfeccionismo é uma fratura emocional, como nós vamos ver aqui hoje, né? E se você é perfeccionista, geralmente o perfeccionismo nos traz dor. Por quê? Porque a pessoa perfeccionista, ela nunca termina aquilo que ela faz. Por quê? Porque ela acredita que sempre pode ficar melhor,
sempre tem algo ainda que ela não cuidou, sempre tem algo que pode ser melhorado. E isso impede essa pessoa de crescer, de se desenvolver, de deslanchar. Primeiro, que ela está sempre tensa, ela está sempre preocupada, ela nunca tem tempo. Por quê? Porque o tempo dela está sempre sendo dedicado àquela tarefa que ela pode melhorar, né? Então, o perfeccionista, geralmente, ou ele não consegue atender os prazos, né, necessários no seu trabalho, ou ele não tem vida pessoal. Por quê? Porque ele precisa dedicar o tempo que ele tem para tornar aquilo que ele faz perfeito. E seja por um lado, seja por outro, isso gera sofrimento, porque no trabalho ele não consegue atender aos prazos, né? E aí ele não é um bom profissional, porque tudo precisa ser trazido no tempo certo. Depois que já passou o tempo, aquilo muitas vezes vai se tornar, inclusive, algo desnecessário, né? E na vida pessoal, quando você deixa de viver a sua vida para viver o trabalho, né, no momento que não é de trabalho, né, você compromete as suas relações, né, você compromete a sua vida como um todo, e isso não te faz bem, né? Então, as coisas mais preciosas e importantes, né, ela traz, comentando, né, sobre a vida dela, a Brené Brown, no livro A Coragem de Ser Imperfeita, é que as coisas mais importantes da vida dela chegaram quando ela se dispôs a ser vulnerável. E o perfeccionismo não é o caminho que nos leva aos nossos talentos e ao sentido de vida. O perfeccionismo, ao contrário, ele é um desvio perigoso. Olha só, uma coisa que assim, é revelador e nos explica o quanto o perfeccionismo é pernicioso. Perfeccionismo não é se esforçar para a excelência. Perfeccionismo não tem a ver com conquistas saudáveis de crescimento, que, na verdade, é o que todo mundo acredita, né? Que ser perfeccionista é uma qualidade, é a busca da excelência, né? É você querer estar sempre melhor, né? Estar crescendo. Perfeccionismo não é isso. Perfeccionismo é um movimento defensivo. É a crença de que, se fizermos as coisas com perfeição e parecermos perfeitos, podemos minimizar ou evitar a dor da culpa, do julgamento e da vergonha. Então, o perfeccionismo, ele surge na nossa vida para encobrir algo, né? Para minimizar ou evitar a dor de sentir culpa por não ser adequado, ou por não ser tão competente assim, ou por não ser bom o suficiente, né? Para minimizar a culpa do julgamento e da vergonha de não corresponder a uma expectativa, seja profissional, seja familiar, seja amorosa, seja de que ordem for, né? Então, quantas pessoas perfeccionistas você conhece, né? Muitas vezes chefes perfeccionistas, que são perfeccionistas não consigo mesmo apenas, mas que exigem que o outro corresponda àquele ideal de perfeição, né? E aí começa a escravizar as pessoas que estão sob o seu comando, né? Para atender a uma necessidade pessoal, a uma fratura emocional pessoal, leva um grupo de pessoas a viver escravizadas num padrão de excelência que muitas vezes nunca é suficiente, né? Por quê? Porque aquele trabalho vai expor o trabalho do chefe, que precisa ocultar a dor da culpa, da vergonha, né? Do julgamento. Perfeccionismo não é autoaperfeiçoamento. Perfeccionismo é, em essência, tentar obter aprovação.
Você busca ser o mais perfeito possível para que o outro te aprove, para que o outro te ame, para que o outro olhe para você com admiração, para que o outro te acolha, para que o outro olhe para você, né, com amor. Então, a maior parte dos perfeccionistas cresce sendo louvado por suas conquistas e seu bom desempenho. Então, olha só, a ideia do perfeccionismo, da necessidade de ser perfeito, nasce lá atrás na infância. Quando a criança ela é louvada, né, vangloriada, realçada, vista, né, quando ela tira boas notas ou quando ela conquista algo, né, é quando o pai fala, nossa, eu estou tipo assim, eu estou super feliz com a sua nota, né? Você é incrível, cada vez que você tira 10, né? Você é a melhor aluna dessa sala, eu estou orgulhoso de você porque você é a melhor aluna. E você, sempre quando essa aprovação, ela está relacionada à conquista, ela está relacionada a padrões de excelência elevados, né? Então, você passa a acreditar que você é amado por aquilo que você faz, por aquilo que você alcança, né? Por aquilo que você conquista. E esse passa a ser um padrão de amor. Eu sou amada à medida em que eu conquisto coisas, à medida em que eu sou excelente. E a criança, ela cresce com essa percepção de amor. E, obviamente, ela vai buscar isso ao longo da sua vida enlouquecidamente. É óbvio, gente, que isso é algo muito inconsciente. A pessoa ela não tem consciência de que ela está fazendo isso, ou de que ela está se escravizando, se maltratando, perdendo noites de sono para ser perfeita, porque ela está em busca ávida de amor, de reconhecimento, de ser vista, né? De ser valorizada. Isso é inconsciente, mas é um padrão trazido lá de trás, né? Então, essas pessoas, elas crescem com a ideia, eu sou o que eu realizo, e quão bem o realizo. Não é só aquilo que eu realizo, mas é como eu realizo, o quão bem eu realizo, né? Com qual nível de exigência eu realizo. Enquanto o empenho normal, né, e saudável seria, como posso melhorar? Né? Como eu posso fazer diferente? Né? Como eu posso elevar o padrão do serviço que eu presto ou do produto que eu faço? Enquanto o saudável seria isso, você se questionar em busca de como fazer melhor, né? No perfeccionismo, vem aquela vozinha e diz, o que eles vão pensar? O que eles vão pensar se eles verem que isso aqui não está bom o suficiente? O que eles vão pensar de mim se eu não corresponder às expectativas? O que eles vão pensar se eu não tirar nota 10? Como que eu vou ser aceito? Como que eu vou ser vista, se eu não for a melhor? Como eu vou ser recebida? O que eles vão achar se eu não ganhar a competição? Entende? Então, olha a distância entre como posso ser melhor, como posso melhorar para o que eles vão pensar se eu não for isso. É muito diferente, porque uma coisa é algo da sua demanda pessoal por aperfeiçoamento, por crescimento pessoal. A outra não, é uma demanda externa que te impõe uma pressão de ser o melhor, de ser excelente, sob pena de não ser amado, de não ser visto, né? Então, é um peso muito grande. O perfeccionismo, ao contrário do que ele propõe, né? Então, a princípio, né, ele vem dizer que é uma forma de conquista, né? É uma forma de
de ser muito bom, de ser, ter alta performance, né? Então, o perfeccionismo, ele dificulta a conquista, pois ele está relacionado à depressão, à ansiedade, à compulsão e também com a paralisia da vida e a perda de oportunidades. Por quê? Porque a pessoa, ela fica tão fixada na ideia de excelência, de perfeição, que ela não consegue enxergar outras coisas, ela não relaxa, ela não participa de outras coisas, muitas vezes ela se exclui da vida porque ela está focada em tornar aquilo perfeito. Ela abre mão de relacionamentos, ela não enxerga oportunidades, ela está sempre ansiosa, né? Está sempre tensa. Será que eu estou sendo boa o bastante? Será que isso está perfeito o bastante, né? O medo de falhar vira um fantasma que passa a aterrorizar a pessoa, o medo de cometer os erros, o medo de não corresponder às expectativas dos outros, o medo de ser criticada, mantém o perfeccionista fora da arena da vida. Ou seja, o perfeccionista, ele vive com medo de não corresponder, com medo de não ser bom o suficiente, com medo de ser criticado, com medo de falhar. E por quê? Muitas vezes esse medo ele é aterrorizante, que chega a paralisar a pessoa. Porque se ele falha, né, ou se ela falha, se ela erra, ela não é amada. Olha o que está em jogo quando você não é boa o suficiente, quando você não é perfeito o suficiente. O que está em jogo é, então, eu não sou digna de ser amada, porque o meu padrão o que eu aprendi lá atrás eu sou amada por aquilo que eu faço e o quão bem eu faço. E se eu não chego a fazer, né, ou se eu não faço tão bem, infelizmente, isso aqui não vai ser possível para mim. Então, o que está em jogo é muita coisa. É a sua própria aceitação, é a seu próprio reconhecimento. Então, é muito pesado, né? Isso gera ansiedade, uma compulsão, né, por você fazer, e nunca achar que está bom o suficiente, porque quanto melhor você fizer, maior o seu reconhecimento, maior os aplausos, maior o olhar de admiração e de amor que você vai receber. Por fim, o perfeccionismo não é uma maneira de evitar a vergonha. Você não faz o melhor para você não sentir envergonhado por não ser bom o suficiente. Na verdade, o perfeccionismo é a própria vergonha. É uma ferramenta, né, para tentar se... Ele é a própria vergonha, por quê? Porque nós lutamos contra o perfeccionismo da mesma forma como nós lutamos contra a vergonha. O que é a vergonha? É um sentimento que nasce, né, um sentimento de ser indigno de amor e autoaceitação, de aceitação por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. O perfeccionismo da mesma forma. É você, é a dor, né? É a necessidade de ser perfeito, de fazer tudo perfeito e da melhor maneira para não sermos, né, indignos de amor e aceitação. Né? O perfeccionismo é essa busca de amor e aceitação. É a dor. O que move o perfeccionismo? A dor, né, de não ser digno de amor e aceitação. E aí eu fico a vida inteira nessa busca desenfreada, né, pela perfeição, porque é nessa perfeição que eu sou vista e reconhecida. Então, ela traz o conceito, né, de que o perfeccionismo é um sistema de crença autodestrutivo e viciante que alimenta o pensamento. Se eu for perfeito e fizer as coisas com perfeição, poderei evitar
ou minimizar os sentimentos dolorosos de vergonha, julgamento e culpa. O perfeccionismo, ele é autodestrutivo simplesmente porque a perfeição não existe. Então, você está lutando, está empenhando a vida, está abrindo mão de oportunidades, abrindo mão da família, abrindo mão de um relacionamento leve e saudável, de uma vida leve e saudável, em prol de algo que não existe, que não é possível. Então, é uma utopia, é viver baseado numa utopia. E outra, o perfeccionista tem uma vida pesada, carrega saco de pedra nas costas. Por quê? Porque ele está sempre tenso e está sempre acreditando que tudo que ele fez ainda não está bom. É um sentimento constante de insatisfação, né? E um sentimento de dever o tempo inteiro. Eu preciso fazer, eu posso melhorar, eu ainda posso melhorar. Então, é você viver em função do fazer, né? E de nunca estar bom o suficiente. O perfeccionismo é viciante porque, quando experimentamos a vergonha, o julgamento e a culpa, nós acreditamos que o motivo para isso é não sermos perfeitos o bastante. Então, ou seja, para não experimentar a vergonha, a culpa e o julgamento, eu vou estar sempre buscando ser melhor, e melhor, e melhor, e melhor, e melhor, e aquilo vira um vício, e eu viro uma escrava da perfeição. Por quê? Porque eu acredito que se eu chegar lá, aí sim eu não vou experimentar vergonha. E se eu chegar lá, eu não vou sentir culpa, eu não vou ser julgada. Só que a cada vez que eu sinto vergonha, culpa e julgamento, eu percebo, não, é porque eu ainda não cheguei lá. É porque eu ainda não me esforcei o bastante. É porque ainda não está perfeito o bastante. Então, eu continuo. E aí eu passo a vida sempre na busca da perfeição, que nunca alcanço, porque ela não existe. É o quê? É literalmente é o correr atrás do rabo, porque eu nunca vou chegar lá. E aí eu fico exausta. Por quê? Porque eu estou sempre nessa busca desenfreada e constante, mas eu nunca alcanço. O perfeccionismo, na verdade, nos predispõe a sentir vergonha, julgamento e culpa, o que gera mais vergonha e mais condenação, porque eu vou criando uma expectativa cada vez mais alta, né, de estar alcançando, e eu nunca chego. Por quê? Porque literalmente a perfeição não existe. E qual seria, né? Aliás, antes disso, né, o quanto que você se identificou aí com esse padrão de perfeccionismo, né? Você é perfeccionista, né? Quanto sofrimento você tem gerado para a sua vida porque você está buscando a perfeição, porque você está sempre buscando ser excelente, ser o melhor. E eu não estou dizendo, gente, de um grau de exigência de estar sempre buscando ser melhor que ontem. Algo que é refletido, é buscado interiormente como uma demanda pessoal, né? De melhorar, e afinal todos, né, as pessoas conscientes, elas sempre estão em busca de melhorar. Mas eu não estou falando desta busca, eu estou falando de uma demanda externa, né? O que os outros vão pensar se eu não for perfeita? O quanto eles vão me amar se eu não for perfeita? O quanto você vem sofrendo, né, por essa busca de evitar a vergonha, o julgamento e a culpa através dessa perfeição né, de atitudes, de serviços, de lidar com todas as coisas da sua vida, né? E aí o antídoto, né, para esse perfeccionismo seria, né, se quisermos estar livres do perfeccionismo, precisamos fazer a longa travessia entre
entre a resiliência, a vergonha, entre o que as pessoas vão pensar para o eu sou boa o bastante. E é um caminho longo, por quê? Porque é algo que precisa ser desenvolvido no seu interior. Porque o seu aprendizado, ele diz, né, o seu aprendizado lá de trás, ele diz o seguinte, olha, eu te amo à medida em que você tira nota boa. Eu te amo à medida em que você conquista algo, né? O meu amor está condicionado ou associado ao nível, ao quanto você é bom e como você é bom. À medida em que eu saio disso, né? Então, eu entender que o meu valor não está naquilo que eu faço, mas na pessoa que eu sou, é uma construção. E eu preciso abrir mão disso, né? Demanda essa consolidação do valor próprio, né? Que eu me dou. À medida em que eu vou construindo esse auto-amor, eu vou relaxando no condicionamento dele aquilo que eu faço. Então, é uma construção, né? Você conseguir sair do que as pessoas vão pensar para eu sou boa o bastante. E essa jornada, ela começa através da resiliência à vergonha, do amor próprio e da aceitação. Uma pesquisa feita, né, na Universidade do Texas, né, lá tem um laboratório de pesquisa do amor próprio, e percebeu-se o seguinte, que para construir esse amor próprio, né, a Solange está dizendo, eu sou perfeccionista e realmente sofremos muito, sim, é um sofrimento gigantesco, porque é um sentimento de que se eu não for perfeita, né, de que se eu não der o melhor resultado, se eu não for excelente, eu não sou aceita e amada, eu não sou digna de amor e aceitação, né? Então, isso é muito pesado. Então, nesse laboratório, então, você vai vencer esse perfeccionismo através do amor próprio, da aceitação e da resiliência à vergonha. Então, quando a gente fala de amor próprio, nós vamos falar de 3 elementos. O primeiro, a generosidade consigo mesma, a humildade e a consciência. Olha que interessante. Quando a gente fala de generosidade consigo mesmo, isso quer dizer dedicar amor e compreensão a si mesmo quando você sofre, quando falha ou quando se sente inadequada. Em vez de ignorar a própria dor ou se autoflagelar com as críticas, o que você vai fazer? Você vai ter uma atitude de compreensão, ao invés de punição, de falar, tá vendo, sua burra? Olha, você não faz nada direito, né? Olha o que você está fazendo. Não, você vai ser generosa consigo mesmo, você vai ser compreensiva, você vai dedicar amor ao que você, a forma como você está agindo. Humildade é um sentimento de reconhecer que o sofrimento e as ideias de inadequação pessoal, elas fazem parte da experiência humana, né? As pessoas, de um modo geral, elas têm um sentimento de inadequação. Isso não é só seu, uma experiência sua, que dificulta ainda mais quando você acha que o problema está com você. Mas entender que todo mundo sofre, em alguma medida, disso, alivia a sua tensão, né, e o seu sentimento de que você é inadequada. E a consciência equilibrada é abordar as emoções negativas com equilíbrio, para que os sentimentos não sejam nem sufocados e nem exagerados, né? É você ser consciente, significa que é você olhar para o seu sentimento, nomeá-lo, identificá-lo, né? Perceber, eu estou sentindo isso. Dar espaço para que ele exista, mas, por outro lado, não potencializá-lo, não deixar com que ele assuma
um espaço de exagero na sua vida, né? Então, a crença fundamental, quando a gente vai trabalhar o amor próprio, de que temos valor e somos o bastante, né? Só aparece quando vivemos dentro da nossa história, ou assumimos a nossa história. Então, assim, você só consegue ter essa consciência e olhar para você com amorosidade quando você está abraçando a sua história, está abraçando a sua vida. Senão, você não se compromete com ela e de olhar para você num processo de cura e de acolhimento, né? Então, ele traz a frase, a célebre frase de Voltaire, que é muito conhecida: não deixe o perfeito ser o inimigo do bom, né? Ou seja, a caminhada de 20 minutos que eu faço é melhor do que a corrida de 4 quilômetros que eu não faço. O livro imperfeito que eu publico é muito melhor do que aquele livro perfeito que nunca vai sair do papel, né? Então, é você entender que aquilo que você consegue fazer bem é infinitamente melhor do que aquilo que você não faz, porque você quer que esteja perfeito. E aí a sua vida, ela não anda. Ela não anda, por quê? Porque você está sempre buscando a perfeição, né? E aí ela traz como você está sempre associando, né, essa ideia de ser perfeita com a ideia de amor. Você é amada à medida em que você é perfeita. Então, é entendermos, gente, que a perfeição, né, o perfeccionismo, ele não é a busca da excelência. O perfeccionismo é uma fratura emocional que precisa ser tratada e curada para evitar sofrimento. Então, se fez sentido para você, né, esse entendimento, né, e de que o perfeccionismo é uma forma de vergonha, né, é você fazer algo para evitar que você seja, para evitar a dor de ser indigna de amor e aceitação, né? Então, você vive uma vida inteira em busca de não sentir a dor, né, de ser indigna de amor e aceitação, é algo muito cruel, né, e que te leva a um extremismo e que não te deixa estar na arena da vida com o que você pode, com aquilo que você dá conta, né? Isso te tira oportunidades, te impede de ter uma vida leve e plena. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se tocou o seu coração, né, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber em primeira mão todos os vídeos que nós postarmos. Então, um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.